Irmãos, Deus trocou umas voltas. Eu tinha aqui uma mensagem, está marcada e tudo. Cheguei à casa do culto de Abrantes, fui lê-la novamente, para perceber se eu falasse mais alguma coisa ao meu coração, para poder transmitir aos irmãos. Mesmo lá em casa, o Senhor disse, não é nada disto. Eu, ok, Senhor, mas eu mantive fiel à minha ideia, ao meu pensamento. E o Senhor aqui, não, é isto. Provavelmente alguém precisa de ouvir. Eu gostava que os irmãos abrissem comigo em Lucas, capítulo 17. Verso 11. É o verso 19. Lucas 17, 11 a 19. Eu vou ler na tradução o livro. Diz: prosseguindo no seu caminho para Jerusalém, chegaram aos limites da Galileia com Samaria. Quando entraram numa aldeia, 10 leprosos pararam à distância, bradando: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Olhando para eles, Jesus disse: vão mostrar-se ao sacerdote. Enquanto iam a caminho, constataram que a lepra desaparecera. Um deles voltou a procurar Jesus e, lançando-se diante de Jesus, com o rosto em terra, dava em alta voz glória a Deus e agradecia o que lhe tinha feito. Este homem era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os homens que curei? Onde estão os outros 9? Só este estrangeiro é que volta para dar glória a Deus? E disse ao homem: levanta-te, podes ir, a tua fé te salvou. Man, que fantástico, que cura extraordinária. 10 leprosos, uma assentada logo. Através do poder de Deus, não é? Da graça, da misericórdia, do poder que havia em Jesus. Porque lembramos, irmãos, mais uma vez relembro, que quando Jesus estava aqui, era o Filho de Deus, sim, mas ele estava como homem. Estava sob a ação do Espírito Santo. Amém? Irmãos, entendem isto? Ele era Deus, não deixou de ser Deus, mas quando esteve aqui na terra, era 100% homem, usado pela ação do Espírito Santo. Amém? E 10 leprosos foram curados assim. Diz que eles, o Senhor disse, vão mostrar-se ao sacerdote, e eles, no caminho, é que repararam que, olha, já estamos curados. Coisa fantástica. Mas aquilo que eu quero não é sobre o milagre em si que eu quero abordar com os irmãos, é sobre uma atitude. Uma pergunta que Jesus fez e uma atitude que foi demonstrada por um dos que foi curado. A pergunta de Jesus foi: onde estão os outros 9? Esta foi uma das perguntas. Mas Jesus, acima de tudo, destacou a atitude daquele leproso que voltou. Não foram 10 que nós curámos? Onde é que estão nós? Só voltou este? Jesus estava a falar para os discípulos e quem estava com ele. Foram 10 que foram curados. Onde é que estão os outros 9? Só este é que veio. Ele destacou esta atitude. Voltou para este ex-leproso. Não era leproso já, porque Jesus já o tinha curado. Para agradecer o facto de ter sido curado. E este facto ainda se torna mais relevante porque o homem que voltou para agradecer era o quê? Era samaritano. Qual é a relevância aqui? Qual é a relevância de estar descrito que ele era samaritano? Porquê? Havia, não sabem, essa história, não é? Estava indo lá de trás, não é? Por causa de uns diziam, por causa do poço de Jacó e tudo, toda aquela questão,
E houve sempre esta quesilha com os judeus e os samaritanos. Uns diziam que era um lado, outros diziam que era no outro. E houve esta crispação e chegou à situação tal que eles não tinham comunhão nada uns com os outros. Aliás, havia uma expressão no judaísmo, e quem os utilizava mais eram os judeus ortodoxos, fariseus, os saduceus, utilizavam muito esta expressão, e atenção, não quer chocar ninguém, mas era a expressão que eles usavam. Eles quando oravam diziam: obrigado Deus, porque tu não fizeste nem mulher, nem cão, nem samaritano. Esta era uma expressão que eles usavam quando oravam. Vejam a dimensão. O samaritano estava abaixo de cão. Obrigado Senhor, porque não fizeste nem mulher, nem cão, nem samaritano. Para eles os samaritanos estavam abaixo de cão. Vejam claro, hoje em dia, se a gente dissesse uma coisa desta, caía ao Carmo e a Trindade. Tínhamos a CM à porta. Nós já estávamos aqui a pôr os animais, e tínhamos logo o PAN também aí, porque estávamos a pôr os animais, uma desgraça. Mas a ideia era, vejam o asco, né, que os judeus tinham, se bem que na questão, porque eles estavam os 10 todos unidos. Então, como é que eles estavam os 10 todos unidos? Aquilo era uma sentença de morte. Naquela altura, lepra era uma sentença de morte. Portanto, não havia, as quesilhas já não interessavam, eles estavam todos juntos, já não interessavam. Mas a partir o que eu quero destacar aqui é a ideia que Jesus curou a todos, mas aquele que era mais improvável foi esse que tomou a atitude certa e que mudou completamente a sua vida. Ele não foi apenas curado fisicamente, mas também espiritualmente. O que Jesus disse: levanta-te. Ele estava prostrado a adorá-lo. Levanta-te, podes ir, a tua fé te... Este facto torna-se relevante por causa desta situação. Enquanto os outros, que eram judeus, foram apenas limpos da lepra. É tanta gente que hoje procura Jesus por causa de circunstâncias. Quando as circunstâncias estão resolvidas, estão ao slide. Vocês conhecem a expressão dar ao slide? Nem só fresco. Porquê? Porque as pessoas querem as coisas. Querem as coisas. As pessoas querem de Deus, mas não querem Deus. Este é o grande problema hoje em dia. A sociedade quer as coisas boas de Deus. Quer de Deus. Quer que Deus faça, mas não quer compromisso com Deus. Não quer. Este homem que teve esta atitude, ele voltou para trás, uma atitude de reconhecimento, de compromisso. Ok, foi ele que me curou. Eu tenho que lhe agradecer, eu tenho que viver. E muita gente são ingratos, e nós sabemos e nós conhecemos gente que já andou connosco. Deus fez coisas tremendas na vida, e quando Ele fez, já não preciso. Aquilo que eu queria. As pessoas vêm a Deus para resolver aquilo que elas querem. Aquilo que elas têm necessidade naquele momento. Mas eu tenho que vir a Deus sempre. Mesmo que eu não tenha necessidade. Mesmo que eu não tenha necessidade. Aquele homem estava curado ou não estava? Ele tinha que fazer... a atitude dele devia ser a atitude dos outros 9. Né? Porque eles foram, né? Os irmãos, nós temos que entender, né? Porque é que Jesus os mandou ter que ir os sacerdotes. Os irmãos, tínhamos que ir a Levítico e ver todo aquele enquadramento da lei, né? Quando havia lepra. Quando alguém tinha lepra, o que é que acontecia? Eram postos à margem. Eram párias da sociedade, eram completamente... Se viviam numa cidade morada, eles eram postos fora dos muros. E viviam da misericórdia de alguém que
deixava lá coisas e via-se agora, porque a lepra era contagiosa. E ninguém podia, aliás, eles quando passavam ao pé, eles não podiam estar ao pé das pessoas, mas quando passavam a uma certa distância, eles tinham que gritar o quê? Imundo! Tinham campainhas, que era para as pessoas, espera aí, vem lá ele para o alto, deixa-me fugir, deixa-me sair daqui. Vejam o estigma desta gente, vejam a dor, a amargura desta gente, a angústia desta gente que vivia numa espera contínua de quando é que eu vou morrer. Porque era uma sentença de morte. E eles encontraram Jesus. É interessante que eles sabiam quem era Jesus. Provavelmente alguém lhes tinha dito alguma coisa. Olha, procurem Jesus. Ele pode resolver o vosso problema. E esta gente procurou. E procurou-se com a identidade certa. Jesus Mestre. Tem misericórdia de nós. Eles foram ter com a pessoa certa e com a atitude certa. O problema veio depois, em que um deles continuou com a atitude certa e os outros com a atitude errada. Tudo isto levaria a que a atitude que os outros tomaram fosse lógica, não é? Apresentarem-se ao sacerdote. Claro, foi Jesus que lhe disse, agora vão e apresentem-se ao sacerdote, porque eles tinham que apresentar-se ao sacerdote, tinham que fazer um sacrifício. Para quê? Para que pudessem reentrar na sociedade. O sacerdote ia dizer, ok, vocês estão limpos, agora podem voltar novamente à vida. À vossa vida que levavam. Mas eles tinham que fazer todo este cerimonial e Jesus manda-os ir ter. E eles no caminho, eles certamente foram. A Bíblia não nos diz, mas certamente foram. Eles foram lá, mas houve um que voltou. Houve um que depois de todo aquele processo, ele voltou para agradecer a Deus. Um que tomou a atitude correta. Que não foi apenas curado fisicamente, mas também espiritualmente. Ao lermos este episódio, nós aprendemos muitas coisas. Olha, aprendemos que a graça e a misericórdia de Deus, elas são contínuas. Elas são permanentes. E ainda hoje elas acontecem. Mas porquê é que Deus não faz? Porquê é que Deus... Irmãos, isso em mim não me perguntem. Há uma coisa que se chama soberania de Deus. Deus é soberano. Nós cantamos que Ele é rei. Sempre reinará. O rei é soberano. E faz o que lhe apraz, faz o que lhe quer. Mas uma coisa é certa, é que a graça e a misericórdia de Deus nós podemos aprender nele. E neste episódio nós podemos ver a graça e a misericórdia de Deus agir em prol de alguém que estava condenado, que não tinha outra hipótese nenhuma de sobrevivência, porque a morte era certa, não sabemos quando, alguns duravam mais tempo, outros duravam menos, mas a morte era certa, mas através da graça e da misericórdia de Deus, eles foram alcançados. O seu problema físico foi superado. Podemos aprender que o poder de Deus não tem limites. Amém? Os irmãos acreditam nisto? O poder de Deus não tem limites. Mas continua a dizer, a soberania é dele. E ele faz. E se Deus não fizer? E se Deus não fizer? Ele deixa de ser Deus? Muitas vezes nós, não, Deus tem que fazer, porque a sua palavra diz que Ele curou, e Ele cura, e Ele continua a curar, mas e se Deus não fizer? Mas há um texto muito interessante, se nós forem à carta aos Hebreus, se nós veem lá a lista, a galeria dos heróis da fé. A gente vê, Deus fez isto por ele, e fez coisas tremendas. Mas há ali uns versículos, já quase no final, de alguns que o mundo não era digno de ter. Foram mortos. Porquê é que Deus permite? Porquê é que Deus permite que alguns nossos irmãos partem para o Senhor? Porquê? Uma coisa eu sei, Ele é soberano, Ele é que sabe. Os caminhos dele são mais altos que os nossos caminhos. Os pensamentos dele mais altos que os nossos pensamentos. Nós vemos as coisas por nosso prisma, pela nossa forma de ver, pelos nossos óculos. Deus tem outra forma distinta de ver as coisas.
É interessante agarrarmos no episódio que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego e percebermos a capacidade daqueles rapazes que tiveram, no meio de toda aquela circunstância, tiverem a coragem de enfrentar o rei, o soberano daquele lugar, tinha toda a legitimidade para os matar ali. Fica sabendo ao rei, nós não nos vamos quebrar e nós vamos ser libertos. Mas se Deus não nos livrar, nós não vamos entregar. E se Deus não? Deus fez. Milagre extraordinário. Era daqueles milagres que eu estava lá a ver. É? Gente, olha, esta semana foi. Esta semana não foi? A gente abriu a época da lareira lá em casa. Não tínhamos aberto a época da lareira. Mas não vale a pena, porque está frio para isso. Pelo menos eu não tenho. E o primeiro espectador da lareira foi o meu cão. O meu cão, a lareira é uma televisão. Ele gosta de ver o filme favorito dele, é o Mar de Chama. Está ali, parece que está mesmo a olhar para tudo. Está mesmo ali focado naquilo. Imagine aquilo, a gente olha para aquilo, imaginem uma brutal em que Nabucodonosor mandou aquecer 7 vezes. Imaginem nós, na nossa casa, aquecemos a lareira 7 vezes. Já arrebentávamos aquilo tudo, mas 7 vezes mais. Diz que os homens que os puseram lá para dentro morreram. Aqueles 4 alminhas, nada. O que se queimou, só as cordas. E diz que a gente pôs lá mais um. Eu gostava de ter lá. Eu gostava de ter uma máquina do tempo. Ia ver aí, era fantástico. A gente ver in loco é melhor. Né? A emoção a gente olha para a história vê, e às vezes aparecem os filmes e a gente, mas ao vivo e a cores é melhor. Eu gostava, este era um dos episódios. Era esse, era na multiplicação. Porque o poder de Deus não tem limite. Ele faz como lhe apraz. Mas se Deus não fizer? Irmãos, Deus permite. No início da igreja, da igreja primitiva, o que é que Deus deixou? Deus fez um milagre com Pedro e João, soltou-os da cadeira. O que é que Deus permitiu que Tiago fosse degolado? Porquê? Eu não sei tudo, mas ele sabe. Há coisas que um dia, quando a gente lá chegar acima, eu tenho muitas perguntas a fazer ao Senhor. Muitas. Mas quando lá chegar acima, eu acho que não vou ter tempo para perguntar nada. Já me vou esquecer. Mas há muitas coisas que ficam na nossa mente, quer saber tudo. Nós queremos saber tudo, porque queremos estar no controle de todas as coisas. Mas quanto ao poder de Deus, nós não podemos controlar aquilo que Ele quer e não quer fazer. Ele é soberano. Mas uma coisa aprendemos, é que Deus, o poder dele não tem limites. Também aprendemos acerca da necessidade do homem. O homem tem uma necessidade premente, que se chama Deus. E só Ele pode. Só Ele. Podemos ver e entender algo que veras importante. Por último, a gratidão do homem. E esta tem que ser a nossa atitude. Quantas vezes nós não somos como os outros leprosos? O Senhor faz na nossa vida, nós recebemos da parte de Deus e o que precisamos e fazemos tudo menos uma coisa, talvez a mais importante, agradecer. Com esta atitude, este homem disse: eu estou aqui, reconheço o que és, quem tu és, eu preciso de ti. Quando nós reconhecemos isto, quando nós temos esta mesma atitude, e mesmo nos nossos dias, na nossa vida, no nosso dia a dia, irmãos, nós muitas vezes, Deus faz e nós nem um obrigado dizemos. Qual é a atitude? Às vezes a falta de gratidão, irmão,
em nossos corações faz com que nós vejamos os problemas de uma forma gigantesca. E agora? E o Senhor depois arranja o esquema e nós, pronto, já passou, ok. Nos problemas nós, olha, eu gosto de provérbios populares. Só se lembra de Santa Bárbara quando? Há trovões. Ai, ó Senhor, depois está feito. Só procura a cura aquele que tem consciência que está doente. Só procura a cura aquele que tem consciência. O pior doente é aquele que diz que não está doente. Não precisa. Aquele que tem consciência que está doente, esse procura a cura. E quando a encontra, ele mostra-se. Então, irmãos, não é que nós não tenhamos momentos ou situações difíceis, mas é sim o que é mais importante e o que possamos ver diante dos problemas está a grande misericórdia de Deus. E isto é o que nós precisamos para vivermos vidas agradecidas. É perceber que a misericórdia de Deus ela está sempre presente e ela quer atuar. Mas quando ela não atuar, ela continua presente. Mas graças a Deus neste episódio atuou, nas nossas vidas tem atuado. Então qual é a atitude que nós devemos ter? Ele é fiel. Ele é fiel. Permanece fiel. Ele foi fiel. Imagina, Deus não faria isso. Mas tinha toda a legitimidade para fazer. Aí os outros não vieram agradecer. Então agora a lepra volta para ele. Podia ou não podia fazer? Soberano. Mas ele é fiel à sua. Ele diz, ele faz. Ele disse que eles podiam ir. Mostrem-se lá ao sacerdote. Onde é que nós estamos? Qual é a nossa atitude? Qual é a nossa prioridade? Meus queridos, que a nossa atitude perante o Mestre seja a mesma daquele samaritano. O improvável. Aquele que era mais improvável foi aquele que teve a atitude. E a paz de Deus para a qual foste chamados também, chamados em um corpo, dominem vossos corações e sede agradecido. Este homem foi agradecido, demonstrou gratidão. Ele diz que se prostrou no chão, louvou, adorou, porque reconheceu que a sua necessidade tinha sido revelada, que só foi revelada pela ação poderosa de Deus. O que é que nós estamos a reconhecer? Às vezes nós vivemos um cristianismo, ou chamo cristianismo, mas uma cristandade profissional. O Senhor faz, o Senhor isto, o Senhor aquilo, e depois pronto, já está feito. Como se ele fosse obrigado a fazer. Às vezes parece que Deus é obrigado a fazer. É a obrigação dele. Nós somos seus filhos, é a obrigação dele. Não, mas a obrigação dele, ele fala sem obrigação nenhuma. É cuidar de ti. A tua obrigação é reconhecer esse amor, é reconhecer a tua necessidade, é reconhecer a dependência que tens dele. Aqueles 10 homens foram curados por causa do poder de Deus. Mas aquele homem, aquele samaritano, foi curado completamente. Porque ele reconheceu a dependência. Onde é que tu estás? Qual é a tua atitude? Estás a depender dele? Estás a agradecer, a viver, ou estás a viver um tal cristianismo
profissional que acha que Deus tem que fazer e é obrigado a fazer, e se não fizer está mal. Não. Eu espero e desejo que o nosso cristianismo seja um cristianismo real e verdadeiro. Depende única e exclusivamente daquilo que Deus quer fazer em nós e daquilo que Ele não quer fazer. E a minha vida só tem que estar eternamente grata a Ele. Porque Ele faz ou porque Ele não faz. E não reclamar e não andar. Eu não posso viver um cristianismo interesseiro. Tenho que viver um cristianismo verdadeiro. Não andamos aqui. Não podemos andar aqui. Muita gente, depois, né, depois quando Jesus foi um bocadinho mais duro, disse: dura este discurso, quem pode ouvir? Muita gente andava atrás, era dos papos secos. Do pãozinho e do peixinho. Quando Jesus apertou a corda um bocadinho, eles, ai! E foi preciso Jesus perguntar ao aquele núcleo duro: então vocês também querem ir? Para onde? Para onde é que nós vamos? Se Ele tem tudo o que eu preciso. E o que me compete a mim é agradecer. Viver grato. Aquilo que Ele é. Porque Ele é fiel. Em todos os momentos Ele é fiel. Seja nos momentos bons, seja nos momentos menos bons. Meu Deus, meu Deus. Ele é fiel. E Ele tem apreço quando nós reconhecemos essa fidelidade e reconhecemos a dependência que Ele tem, que nós temos dEle. E quando nós vamos aos seus pés e reconhecemos o Senhor, ainda que Ele não faça tudo o que nós queremos ou como nós queremos, Ele continua a ser fiel.